A fase de transição não é à toa. São Paulo teve queda de mais de 20% no número de mortes por Covid. Ainda assim, o mês de abril já é considerado o mais letal desde o início da pandemia. Para falar sobre a situação no estado, a gente recebe agora, no Jornal da Manhã, o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido. Secretário, muito bom dia. Muito obrigada pela gentileza em nos atender hoje. E eu começo já trazendo um dado que nós consideramos como positivo, que ontem São Paulo registrou, após quase 50 dias, uma taxa de ocupação de leitos de UTIs abaixo de 80%. É um dado para nos deixar mais tranquilos ou ainda assim a situação é muito preocupante? Bom dia, Lívia. Bom dia, Marcelo. Prazer enorme estar novamente com vocês. Nós, desde o dia 3 de abril, nós estamos em patamares de estabilidade aqui na cidade de São Paulo, com uma leve queda nessa última semana. Nós já estamos aí, no caso da cidade, 82% a taxa de ocupação dos leitos de UTI e 69% a taxa de ocupação de enfermaria. É ainda um patamar alto. Nós, embora a estabilidade, embora uma pequena queda, temos um patamar alto. Abrimos os leitos nessa última semana, em parceria com a Uninove, foram 200 leitos aqui na cidade. Aumentamos o monitoramento de sintomáticos respiratórios em todo o município, com a testagem dessas pessoas, né? E todas as ações comunitárias que nós temos feito no sentido de esclarecer as pessoas de que a pandemia continua, né? Que é preciso tomar cuidado, não aglomerar, usar a máscara corretamente, né? Até que a gente possa avançar com a imunização para outras faixas etárias da nossa cidade. A vacinação, nós chegamos agora a idosos de 64 anos, né? Professores acima de 47, profissionais de saúde também acima de 47. Devemos, na próxima semana, dia 29, começarmos com idosos de 63 anos e depois, dia 10, as pessoas com comorbidades, transplantados, deficientes renais e também portadores de síndrome de Down. Então, ao mesmo tempo que a gente avança na vacinação, né, todo o cuidado em acompanhar os cenários, a média móvel de casos, internações e de mortes a cada 7 dias. E com a colaboração da população, podemos ultrapassar essa segunda onda, que sem dúvida nenhuma, como você colocou, o mês de abril e o mês de março foram os mais letais da pandemia, em mais de 14 meses de pandemia aqui na nossa cidade. Secretário, muitos médicos condenam esse retorno, melhora um pouco já a reabertura. Então, abre e fecha, e nós não temos uma queda sensível, aquela que possa evitar, de fato, mais mortes no país. Como é que o senhor avalia essa opinião dos especialistas? Olha, nós, sem dúvida nenhuma, a gente um pouco vê o que está acontecendo em outros países, né? Isso também, de alguma maneira, ocorre na medida que você tem médias móveis mais suscetíveis à doença, você fecha os segmentos, fecha o funcionamento da sociedade, eu diria assim, na medida que você tem o recrudescimento, a hora que você reduz a letalidade, a mortalidade, a internação, aí você também permite que determinados setores da economia voltem à normalidade, obedecendo, obviamente, os protocolos sanitários. A estrutura econômica brasileira não nos permitiria, seguramente, adotar medidas mais extensas, né? Porque a gente sabe o que isso significa. Além disso, nós estamos aqui numa região metropolitana com 24 milhões de pessoas, onde 1.700 ruas começam na cidade de São Paulo e terminam em outro município. Uma região completamente conurbada. Não adiantaria tomarmos medidas mais radicais de isolamento na cidade, porque o processo de convívio, né, de uma pessoa que mora em São Paulo, trabalha no ABC, estuda em outra cidade, é de movimentação contínua. De qualquer maneira, eu acho que a redução desses números nesses últimos dias, né, desde o dia 3, como eu falei, eles são importantes, nos permite que a gente, de forma muito gradual, de forma segura, e obedecendo os protocolos, a gente vai fazendo uma abertura gradual. E, obviamente, medindo a todo momento o cenário da pandemia. Se tivermos um recrudescimento, se tivermos problemas, obviamente, o Plano São Paulo
volta a se manifestar e volta a adotar novas medidas. Secretário, e nesse contexto de retomada gradual, nós falamos aqui já ao longo do Jornal da Manhã da reabertura desde ontem, né, de restaurantes, salões, bares e outros segmentos, academias. Já existe um balanço, embora não oficial, de como foi esse primeiro dia de movimentação mais intensa? Olha, nós, nesse momento, Lívia, nós temos uma preocupação. Já meses anteriores, esses segmentos foram muito exigentes e respeitosos às medidas sanitárias. Nos ajudaram muito a conter excessos, inclusive a denunciar aqueles que, dentro do mesmo setor, não obedeciam essas medidas. Então, nós acreditamos que, novamente, a postura vai ser uma postura séria, uma postura correta de respeitar os protocolos. A grande preocupação nossa se mantém ainda naquelas festas clandestinas, né, que se espalham por toda a cidade, que reúnem milhares de pessoas, né, que não usam máscara, que se contaminam, que levam a contaminação da doença para dentro de casa. Nós temos feito toda uma força-tarefa, o governo do estado, prefeitura, PM, vigilância sanitária do município, do estado, enfim, para que a gente reduza essas festas clandestinas, que são muitas em toda a cidade, né? Acreditamos que aqueles setores que foi permitida essa retomada a partir de ontem, eles vão obedecer às regras sanitárias para que a gente possa exatamente ter segurança para que eles permaneçam abertos. Secretário, falta vacina hoje em São Paulo? Não, na realidade, nós temos uma escassez de vacina, Marcelo, em todo o país, né? Para você ter uma ideia, o ano passado, a cidade de São Paulo vacinou 5 milhões de pessoas em 20 dias na vacinação do influenza, né? Então, nós temos uma estrutura, capilaridade, condições, insumos, equipamentos, profissionais para fazer uma vacinação em massa. Nós não temos a vacina, né? Temos a vacina numa quantidade muito restrita, tanto é que nós estamos obedecendo rigorosamente o Plano Nacional de Imunização, que estabelece, né, quais são os grupos prioritários, né, paulatinamente avançando para encerrarmos logo esses grupos que são os mais vulneráveis. Agora mesmo acabei de dizer que no dia 10 iniciamos pessoas com comorbidades aqui na cidade de São Paulo. Então, se nós tivéssemos, obviamente, uma quantidade maior de vacinas, a gente estaria vacinando muito mais gente, imunizando muito mais gente e seguramente enfrentando a pandemia em outras condições. Secretário, o senhor falou da preocupação com as festas clandestinas, né? Como um possível grande foco, se não um maior aí de contaminações. Mas existe também uma preocupação muito grande em relação ao transporte público, principalmente aqui de São Paulo, que registra muitas lotações. Existe essa preocupação também por parte da Secretaria em relação ao transporte público? Nós temos feito um trabalho constante com a Secretaria de Transportes, né, toda a preocupação de orientar as pessoas que têm que usar o transporte coletivo a sempre estarem com máscara, né? E isso, felizmente, a população tem acompanhado isso. A Prefeitura mesmo, o prefeito Bruno Covas determinou o aumento da disponibilidade de ônibus aqui na capital, em alguns daqueles terminais que são mais acessados pela população em alguns bairros da periferia, para que a gente possa manter o transporte e ter um transporte com alguma segurança mínima para as pessoas. Então, a orientação de que o tempo todo, né, no trajeto da viagem, né, os vidros estejam abertos, enfim. Então, é muito as pessoas seguirem as medidas e as orientações sanitárias, porque enquanto a gente não tiver um grau de imunidade grande da população, nós, infelizmente, ainda vamos ter que conviver com essa necessidade de deslocamento do trabalho para a escola, enfim. Então, é importante que a gente siga isso, use as máscaras. A máscara, nesse momento, auxilia muito. Todo o transporte coletivo da capital, né, é sanitizado entre uma viagem e outra, para que a gente tome todos os cuidados possíveis para reduzir a transmissibilidade da doença. Secretário, como é que está a questão das pessoas que tomaram a primeira dose e não retornaram para receber a segunda dose aqui em São Paulo? O senhor falou também do grau de imunidade. A Prefeitura tem feito um levantamento desde o início da pandemia. Qual seria hoje o grau de imunidade aqui em São Paulo? Olha, Marcelo, nós estamos, inclusive, encerrando agora, nessa terça-feira, a
16ª etapa do inquérito sorológico, onde a gente vai exatamente determinar, neste momento, qual é a prevalência da pandemia na cidade. Nós devemos divulgar esses números na próxima semana. O que é bastante importante para que a gente possa exatamente ver de que maneira a pandemia se apresenta hoje na cidade, né? Quais são os bairros que mais sofrem, quais são as regiões mais afetadas aí pela pandemia. Nós também temos feito a busca ativa das pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina. 90% dessas pessoas, aqui na cidade é menos de 3%, Marcelo, nós administramos já mais de 3 milhões de doses e cerca de 3% das pessoas não procuraram para buscar a segunda dose. 90% delas são idosos, né? Então, pessoas que esquecem, eventualmente ficaram doentes entre a primeira e a segunda dose, né? Moram sozinhos. Por isso, a Prefeitura, nós fizemos já o levantamento de 15 mil dessas pessoas e estamos indo na casa das pessoas vacinar, administrar a segunda dose. E, através de campanhas de rádio, temos procurado estimular as pessoas para não esquecerem da necessidade de tomarem a segunda dose. Então, é um esforço que a gente está fazendo para que a gente alcance aí, são 3% das pessoas que tomaram a primeira dose, mas, evidentemente, se a gente puder deixar isso abaixo de 0,5%, seria o ideal, né? Então, por isso que a Prefeitura está fazendo a busca ativa desses pacientes. Mesmo porque 3% é um número considerável, né, para São Paulo. Secretário, muito obrigada pela gentileza em nos atender. Um bom domingo, boa semana aí pela frente. Obrigado, Lívia. Obrigado, Marcelo. Muito obrigada.